aí a gente pensar em alguma coisa que vocês possam realmente demonstrar o que vocês sabem. Ó, o Pedro Igor gostou lá da ideia. Mas é bem fácil, vocês viram que ele usou um recurso bacana, bem simples, e que deu muito certo. Acho que o pessoal aqui não gostou muito não da ideia de fazer uma videoaula, mas já vai treinando aí, ó. A Amanda, quando fez o bolo de água, ela tentou falar um pouquinho sobre a receita que ela estava fazendo no vídeo. Ficou bacana também, bem curtinho. Então, treinem aí para as câmeras, gente. Tia, não adiantou de nada. Meu bolo ficou com um gosto horrível. Meu Deus, eu não sei por quê. Porque o meu deu certo. O de Júlia não O meu bolo ficou bom. Olha, eu tenho um problema com bolo. O Dietor Senna ficou problema bom. com bolo. Eu comi em menos Tia, de o meu não bolo sei ficou o quê. miúdo. Acho que eu comi em menos de uma semana. E a única coisa boa do bolo é que se ele tivesse gostoso, pedaço em pedaço, dava pra continuar arredondando ele, porque ele não quebrava. Ele não quebra. Isso que eu ia falar pra vocês. Gente, quem for fazer o bolo de água, que der certo, que não solar, como foi o caso aí do pessoal que solou, esse bolo de água, ele para rechear é ótimo, porque você pode cortar ele tranquilo no meio, ele não vai esfarelar, ele não vai cair. Ele fica fofinho, não é, Heitor e Júlia? Que eu não fica nada de fofo. O seu que deu errado. Fica duro. Deu errado. Mas ficou ruim, ficou com a massa. Você fez alguma coisa errada, Amanda. Tá? O que eu então, fiz? Ele para rechear é ótimo. Sei o que. Acho que eu já sei o que foi. Olha, ela já sabe o que é a massa do pão de ló, né? Não. Ele é bem parecido com o pão de ló. Eu acho que eu não vi o modo da mulher, porque eu não tive paciência. Eu fiz errado. Você tá vendo aí? Quem fez errado foi você. Porque quem fez certinho deu certo. E ele é ótimo para rechear. Você pode partir ele como você quiser. Eu parti o meu pequenininho assim em 3. Coloquei 2 recheios no meio. E eu sempre faço agora, a minha receita predileta é essa, porque ele não esfarela, ele fica fofinho, ele fica gostoso. Não leva leite. O meu também ficou ótimo. O de Júlia também eu vi que ficou bacana. Marina pode comer. Com a ajuda da minha a Marina só pode que ela comer. disse que não ia fermento. Não ia fermento? Ela disse porque... E colocou fermento no seu? Ai, esse bolo foi um fracasso completo. Ele me fez ir lá comprar óleo. Eu não preferia ter ficado em casa sem óleo. Além do leite, porque eu tenho lactose. O meu problema, tia, é tipo é a cobertura do bolo, tia, que eu sou viciada em fazer cobertura de bolo. Aí, bolo de laranja, né, tia, eu não gosto com cobertura. Aí eu pedi pra minha avó a receita. Eu vou fazer hoje. Muito bem, bolo de laranja é uma delícia. Eu tenho uma receita de bolo de laranja que vai a laranja inteira, com casca e tudo. Fica com gosto. Tô com trauma de bolo. Não gosto mais de bolo. Tô com trauma de bolo. Ai, tia, eu sou viciada em fazer. Toda semana tem bolo. Tinha, né? Agora não, mas tinha. Eu também acho que a gente devia se arriscar mais na culinária aí. Até por uma questão de sobrevivência mesmo, né? É bacana quando você faz e dá certo. Fazer guacamole, olha que maravilha. Até eu entrar lá guacamole. no pesadelo da cozinha, eu já vou ter feito uma cópia de Cheetos. Pois bem, bora para nossa aula de hoje. Que é tapioca também? Eu ontem fiz esfirra com minha mãe. Professora, crepioca. Fez o quê, Laura? Esfirra. Esfirra? Olha, tem uma galera aí se arriscando na cozinha, quem sabe aí não sai. Eu tinha que fazer sorvete e não gasta muito. Olha só, no final do ano... morango, leite condensado e creme de leite. Pensa eu sei comigo. fazer ovo. No final do ano, a gente podia fazer uma confraternização só com coisas que vocês fazem. O que você acha? Gostei, professora. Gostei. Eu vou gastar tanto material, não vai nem sobrar pra comer dentro de casa. Mas sabe sim. Todo mundo sabe fazer alguma coisa. Nem que seja vai ter ovo. Chefe. Vai ter ovo, vai ter... Não, vou fazer minha receita especial de um chá. Um sanduíche, um chá gelado, que no verão a gente dá um bocado. Faz o suco. Eu vou fazer um Cheetos geneticamente modificado. Vamos para nossa aula que a gente tem pouco tempo. Mostra Tá bom, vamos aqui. Vamos lá. Tá? A gente vai ver hoje algumas outras variações do mesmo assunto. Que é tudo isso aqui, né? Revisão do capítulo 5. Só que a gente já revisou tanto, já falou tanto sobre isso, né? Polígono.
Aqui, polígono, a figura fechada. Retas, as retas que são paralelas, retas concorrentes, retas perpendiculares. Falamos sobre os tipos de ângulo, né? Ângulo reto, ângulo agudo, ângulo obtuso. Falamos sobre a circunferência inteira de 300, bom dia, de 360 graus. Falamos um pouquinho sobre os quadriláteros e triângulos, né, que cada um tem as suas classificações também, paralelogramo, triângulo escaleno, triângulo isósceles. Falamos um pouquinho sobre o esquadro, para que serve o esquadro e como ele é usado aí no nosso dia a dia o tempo todo. E falamos um pouco sobre o gráfico de linhas, que é o nosso último assunto aí desse capítulo 5, tá? Então acabou o capítulo 5. A nossa semana que vem... dúvidas? A gente já fez bastante revisão sobre isso. Se quiser, se tem alguma dúvida ainda, a gente pode tirar, não tem problema não, tá? Eu tenho dúvidas sobre ângulos. Sobre ângulos? E qual é a sua dúvida sobre ângulos? O que são ângulos? Ângulos são as aberturas entre as retas. Eu tenho duas retas, essa parte aqui de dentro é o ângulo, tá? Então, eu sempre tenho que ter duas retas. Se eu tiver uma reta, só vai ser um ângulo nulo, né? Vai ser um ângulo. Vamos supor que eu tenho uma reta aqui, eu tenho um ângulo nulo aqui, que aí vai de um lado para o outro, né? Ele tem 0 grau, porque ele não tem outra reta. Então, o ângulo, na verdade, Amanda, ele é a abertura entre as duas retas. Ele pode ser reto, quando ele tem 90 graus, né? Quando ele faz exatamente uma cruzinha. Ele pode ser agudo, que é quando ele tem menos de 90 graus, ou ele pode ser obtuso, que é quando ele tem mais de 90 graus. Tá? Só para lembrar. Lá embaixo a gente vai ver mais um pouquinho sobre ângulos, porque tem algumas informações que vocês não têm no livro de vocês. Tá? Então, aqui. Essa primeira figura aqui que eu tenho para vocês, a primeira pergunta que tem aqui é: por que isso daqui não é um polígono? Por que essa figura não é um polígono? Porque tem uma parte São aberta. 2 polígonos. E tem uma parte aberta. Na verdade, ela não é um polígono, porque ela é uma figura que ela tem uma parte aberta. Então, só para a gente lembrar aqui que o polígono ele tem que ser totalmente fechado, tá? Então, se ela tivesse fechada aqui, ela seria um polígono, seria um triângulo praticamente, né? Quando a gente vai olhar do lado de fora, as arestas de fora todas são um triângulo, mas ela não tem essa outra reta aqui para fechar. Então, como ela tem a parte aberta, então ela não é um polígono. Um polígono precisa ser fechado. Isso é muito importante. Professora, como é que é o nome desses pontinhos que ficam aí? Esses pontinhos são os vértices, que é onde as arestas se encontram. Tá? Então, cada pontinho desse aqui é um vértice. Que no caso, a aresta é a linha. Isso, a aresta é a linha. Ui, que minha linha ficou horrível. A aresta é a linha, os pontinhos são os vértices, tá? Lembrando que as faces ou os lados a gente só vai ter em figura sólida, em figura não plana, que a gente não tem. As faces, né? Só teria as faces se fosse aqui em 3D? Isso, nós só teríamos as faces se fosse aqui em 3D, como é o caso aqui dessa figura aqui que eu vou mostrar para vocês agora. Fico me perguntando como seriam as figuras 4 dimensões. Com 4 dimensões? A partir das 3 tinha um dimensões... cilindro lá na frente. Tem um cilindro, mas em cima. É um corpo redondo. Ele é um corpo redondo, tá? Eu não queria um corpo redondo, eu queria mostrar para vocês uma outra figura. Mas vai, um corpo redondo aqui é uma figura que não é plana. Né? Essa daqui é plana, ela não dá para ver o que tem atrás dela. O corpo não plano, a gente consegue perceber que ele tem uma outra dimensão. A partir da terceira dimensão, Heitor, a gente só vai ter mesmo as dimensões que são sensoriais. Né? No caso aí do cinema 6D, por exemplo. Que você tem a cadeira que balança, que você tem o cheiro no cinema, que você tem o vento que vem de algum lugar, porque você no filme está passando por algum lugar que tem vento. Então, você já tem os outros sistemas que são sensoriais. A gente só vai até 3 dimensões mesmo. Até onde a gente estuda são 3 dimensões. Então, vamos lá.
Descendo aqui, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre a diagonal. Vocês já ouviram falar nessa palavra, né? Várias vezes. Alguém sabe o que é uma diagonal? Eu sei explicar o que não, eu sei o que Eu não sei explicar. Essa aqui todo mundo fala ao mesmo tempo. É tipo. É como se você tivesse. Eu não sei explicar, tipo, eu sei o que é, mas eu não sei É tipo explicar. assim, É uma linha. Já sei. tem Já três. sei. Ó, linha reta. E a diagonal é. Eu já sei. Na É. diagonal é assim, ó, na diagonal. Tá bom, olha só, então vamos explicar o que é a diagonal. A diagonal é uma linha reta em uma figura retilínea, ou seja, eu não posso fazer uma diagonal num círculo, por exemplo, tá? Tem que ser uma figura retilínea, tem que ser uma figura que só tenha retas. Por quê? Quando eu vou fazer uma diagonal ou uma linha dentro de um círculo, ela vai ter outro nome, tá? Ela não vai ser diagonal, ela tem outro nome. Então, essa diagonal, ela vai formar um ângulo dentro de outro ângulo. Então, é comum a gente ver assim, quantas diagonais tem tal figura? Por isso, eu queria falar com vocês sobre a diagonal, porque o livro de vocês não aborda sobre a diagonal. E ela é um termo muito usado, né? Durante o dia a dia, muitas pessoas falam em diagonal. E o que é diagonal? Diagonal é isso aqui, ó. Tia, Ou, quando eu fazia balé, né, a Laura até por isso que ela deve saber. A tia sempre fala naquela diagonal, naquela diagonal. exatamente. Então, aqui você tem, ó, a linha vertical, você tem a linha horizontal e você tem a linha diagonal, que é a que corta. Avisei que era isso? Se eu fosse fazer um quadrado aqui mal feito, que nem eu estou fazendo, ela está cortando a minha figura ao meio. Ou seja, ela corta os ângulos da figura, tá? Aqui embaixo tem um exemplo que está melhor. Aqui, pronto. Eu não preciso ter necessariamente um ângulo reto, ela pode cortar qualquer figura. Então, quantas diagonais, por exemplo, eu posso fazer dentro de um retângulo? Só posso fazer duas. Eu não posso cortar mais outro ângulo, eu não tenho mais para onde ir, ligar um vértice ao outro, eu não tenho mais como. Porque aqui no meio não tem vértice, aqui também não tem vértice, eu só tenho esses dois, tá? Quantas diagonais eu consigo fazer? Você pode mudar o ângulo, né, professora? A diagonal, ela corta o ângulo tá aqui, ela cortou o ângulo no meio, indo em direção aqui ao outro vértice. Diga, Amanda. Tá, então a diagonal da figura, ela vai ligar um vértice a outro. Essa figura que eu tenho aqui... Não, professora, peraí. Diga. Tava tomando remédio, peraí. Professora, mas se mudar o ângulo dela, ela sempre vai ligar um vértice ao outro, ou seja, um pontinho daquele ao outro. Ela não vai fazer outra trajetória. Ela vai ser sempre uma reta de um vértice ao outro, tá? Então, a diagonal, ela vai ser isso. Então, vamos supor aqui, eu tenho aqui um vértice, eu tenho dois vértices, eu tenho três vértices, nessa figura aqui que é um pentágono, eu tenho 4 vértices, eu tenho 5 vértices, tá? A minha diagonal está aqui ligando esse vértice aqui, que eu vou colocar o nome dele de A, até esse vértice aqui, que eu vou colocar o nome dele de B, tá? Aí eu posso ter outra diagonal ligando esse vértice a esse. Eu vou colocar o nome de C e o nome de D. Aí eu posso ter outra diagonal ligando esse vértice aqui que eu já liguei a esse. Eu posso ligar mais de um vértice, tá? Pronto, acabou. Agora eu só tenho diagonal para ligar esse vértice aqui a esse daqui. Então as diagonais, elas vão somente de um vértice ao outro. Só que eu posso esgotar as minhas possibilidades. Então, o mesmo vértice, como é o caso dessa figura aqui, ele pode ser ligado a esse, ele pode ser ligado a esse. A diagonal é reta, tá, gente? A minha mão que não tá reta. Aí ele pode ser ligado a esse, ele pode ser ligado a esse. Aqui ao lado ele já está ligado pela linha de fora e aqui ao lado ele também já está ligado. Então, eu preciso esgotar as minhas possibilidades. Olha o tanto de diagonal que eu tenho nessa figura aqui. Vou passar agora para esse daqui. O pessoal que está riscando aí, por favor. Vou passar agora para aquele dali, ó. Esse daqui, ele vai ser ligado a esse que já está pela de fora, a esse que também já está. Esse daqui vai ser ligado a esse daqui vai ser ligado a esse. E assim a gente vai formando
várias diagonais que pode ter uma figura. Tá? Então, eu vou trocar a minha cor aqui para fazer o meu próximo ponto. Meu próximo ponto vai ser verde. Esse daqui, que pode ser ligado aqui, que pode ser ligado aqui. Olha o tanto de diagonais que eu posso ter dentro de uma mesma figura, tá? Então, a diagonal ela só vai cortar a figura no meio de um vértice ao outro. É só para a gente entender e saber o que é exatamente uma diagonal, tá bom? Que a gente às vezes Não, fala assim, professora. Às oi. vezes ela é um pouquinho injusta. Às vezes ela é um pouquinho injusta, né? Porque se um vértice estiver perto do outro e ela for fazer assim, for dividir, eu quero a parte maior. Às Dependendo vezes, o que acontece com a diagonal é que ela divide a figura em vários pedacinhos, né? Mas é um termo importante que a gente entenda e que a gente saiba que existe, porque vocês vão precisar muito. E durante a vida a gente fala muito em diagonal, né? Corta em diagonal, ou seja, corta de uma ponta a outra. Quando a gente vai fazer dobradura, quando a gente vai fazer qualquer coisa. Dobra na diagonal. Quando eu estou dobrando uma folha na diagonal, eu estou dobrando uma folha, eu tenho uma folha aqui que está. Eu estou dobrando uma folha na diagonal, eu dobro uma folha de uma ponta a outra. Então, eu consigo fazer aqui a minha diagonal, né? De uma ponta ao outro. Então, quando a gente vai fazer dobradura, às vezes a gente não entende. Tem umas letrinhas em cima para poder marcar a Teve um diagonal. dia que eu não sabia o que era diagonal e me lasquei tanto, tia. Pois bem, tá vendo aí? A minha tia, ela fica cortando boneco, fazendo essas coisas. Ela mandou cortando a diagonal. Tia, eu cortei as letras diagonal. Tá vendo aí? Que eu passei naquele dia foi horrível. Olha, e é uma coisa simples. É uma coisa simples que a gente precisa saber. Porque faz parte do dia a Volta dia. uma explicação naquele negocinho que tinha escrito diagonal. Como, Laura? Aquele negocinho que tinha escrito diagonal que era não. Então, as diagonais, Laura, são essas retas que cortam a figura. Tá? Então, aqui eu tenho uma diagonal em vermelho e tenho uma diagonal em verde, que eu estou cortando agora. Ela tem que ser reta, tá, gente? É porque eu estou fazendo aqui a mão livre e não fica reta. Tá? Então, ela vai sempre cortar a figura, Laura, de um vértice ao outro. Tá? Ela não corta de um lugar assim, aleatório. Ela vai cortar de uma pontinha, de um vértice ao outro. Então, você pode ter várias diagonais numa mesma figura, formam uma pipa, praticamente. E um vértice pode compartilhar aí com os outros as diagonais diferentes. Tá? Então, eu posso ligar vários vértices, tá? Numa mesma várias diagonais numa mesma figura. Então, diagonal é basicamente isso. Quando alguém falar para vocês assim, faz um risco diagonal, ou seja, é um risco que vai de uma ponta até a outra, e a pessoa provavelmente vai te indicar quais são essas pontas, né? Se é a ponta A, B, C, D, por aí vai, tá? Outro termo importante que a gente precisa entender é o polígono regular e o polígono irregular. Deixa eu aumentar ele aqui. Um polígono regular, ele vai ter as suas arestas praticamente de tamanhos muito parecidos. Eles podem não ser iguaizinhos, mas o tamanho é bem próximo. Você consegue perceber que ele tem uma regularidade, né? Ele segue uma determinada linha, uma determinada organização. O polígono irregular, não. O polígono irregular, eu posso colocar aí a quantidade de arestas que eu quiser e elas serem de tamanhos diferentes e disposições bem diferentes. Tá? Mas é fácil da gente entender os regulares, principalmente, quadrado, retângulo é regular, o quadrado principalmente, porque tem todos os lados do mesmo tamanho. Então, são um triângulo equilátero, ele é regular. O triângulo escaleno já não é regular, porque ele tem vários lados de tamanhos diferentes. Então, a gente consegue aí entender direitinho o que é um polígono regular e um polígono irregular. Tá? São termos que vocês vão achar no meio do caminho. Eu ainda não consegui entender, professora. O que você não conseguiu entender? Polígono regular e irregular. Pronto. Uma coisa regular é algo que acontece com constância. Uma coisa irregular é algo que acontece de forma aleatória. Então, o polígono regular, ele vai ter sempre as arestas de tamanhos bem parecidos, tá vendo aqui? Que elas são praticamente do mesmo tamanho. E elas são organizadas de uma forma que você consegue entender o processo. Então, ele tem aqui os arestas do mesmo tamanho. Tá percebendo que o de cá não tem as arestas do mesmo tamanho? As arestas dele são de tamanhos diferentes e a organização também, tá?
Poderia dizer que isso daqui é uma casinha? Poderia. E olha que os dois são pentágonos. Observa que os dois são pentágonos. Os dois têm 5 lados. Mas eu posso ter regular e irregular. Por exemplo, se eu for fazer um quadrado, o quadrado ele tem todos os lados do mesmo tamanho. Então, ele é um polígono regular. Nossa, já? Se eu for fazer um retângulo, o retângulo vai ter dois pares de lados do mesmo tamanho. Então, ele também é regular, porque eu consigo ver uma regularidade nele. Quando eu faço uma estrela, se for uma estrela bem feita, ela vai ser também regular. Agora, se for uma estrela que nem essa que eu estou fazendo aqui agora, ela é irregular, porque as minhas retas todas estão aí, é do tamanho que a mão conseguiu fazer. Então, o regular é aquilo que acontece com frequência, aquilo que tem uma determinada cadência de acontecer. O irregular, não. O irregular é algo meio fora do padrão, tá bom? Embaixo a gente tem os polígonos também que são classificados como simples e complexos. É também fácil da gente conseguir entender, né? Por que é simples? Porque eu consigo ver o polígono inteiro, tá? Ele tem geralmente só a parte de fora. E os mais complexos, eles têm a parte de dentro, ele tem as diagonais aí que formam outros polígonos, na verdade, né? Sabe aquela história que tem assim, quantos triângulos tem na figura? Aquilo ali é um polígono complexo, porque ele tem vários triângulos dentro, então não tem como a gente contar. Se a gente fosse fazer aqui, por exemplo, essa estrela, que é um polígono complexo, e eu perguntasse para vocês, quais são as figuras, os polígonos que formam essa estrela? Quais são? Triângulo e pentágono. Pronto. Triângulo e pentágono. Ou seja, ele tem mais de uma figura dentro, né? Esses são complexos, tá? Os simples não. Os simples eu consigo ver que isso daqui é um quadrilátero, tem 4 lados. Esse daqui tem 1, 2, 3, 4, 5 lados. É um pentágono. Nem parecia um pentágono, né? A gente tem que contar para saber, porque não parece um pentágono, mas é um pentágono. Esse daqui é um exemplo de pentágono irregular, né? Que a gente não vê nenhuma coisa que fale assim, não, é todo mundo do mesmo tamanho. É irregular, tá? Porém, dentro da classificação do simples ou complexo, ele é simples porque ele não tem nada dentro. O de cá não. Esse daqui ele é composto por 1, 2, 3, 4, 5 triângulos e um pentágono, né? Então, ele é um polígono complexo. Ele é um polígono que tem mais de um polígono. Esse daqui também é um polígono composto aqui por 1, 2 triângulos, né? Então, ele também é um polígono complexo. Essa é bem tranquila da gente entender, é bem fácil. Uma outra característica que a gente tem são os polígonos convexos e os polígonos côncavos. Gente, isso aqui vocês não precisam decorar, tá? Não vai cair em prova de vocês, não é assunto de vocês, mas é importante que vocês saibam que eles existem, tá bom? Então, o convexo, ele é para fora. Vamos usar na vida, professora? Vai. A diagonal você já não usou? É mais ou menos a mesma coisa. É uma questão de vivência. O convexo, gente, ele é para fora. Tá? Todas as arestas dele vão para fora. O côncavo, algumas arestas dele entram, vai para a parte de dentro. Hã? É da flecha. Pronto. Aqui, deixa eu só dar uma diminuída nele aqui para caber os dois. Pronto. Aí aqui você vai ver que o côncavo, ele vai para dentro, tá? Ele entra, ele tem algumas arestas que entram. Viram aqui, essas arestas são paralelas aqui, ó, tá vendo? Ele entra. O convexo, ele vai só para fora. O côncavo, ele vai para dentro. Para quem não lembra aí, as linhas convexas e as linhas côncavas, a gente tem também. Mas não tem problema não, se vocês não conseguirem decorar isso. É só preciso que vocês saibam, como é o caso da diagonal, para não passar vergonha aí na rua. Quando alguém fala assim, é a rua diagonal, e você fica assim, como assim diagonal? Não sei o que é uma diagonal. Agora vocês já sabem o que é uma diagonal, tá bom? Então vamos lá aqui para baixo, a gente tem agora falando um pouquinho sobre os ângulos, né? Que a gente falou, mas não foi assim, né? Ângulos que também podem ser classificados como externos e internos. O ângulo externo não já está falando, fica do lado de fora, tá? O ângulo interno fica do lado de dentro, não tem muito o que fazer ou o que falar. Geralmente o meu ângulo externo ele vai ser esse aqui, ó, essa volta aqui, tá bom? A volta inteira.
que está do lado de fora, ou seja, vai dar mais do que 180 graus, né? Se eu fosse colocar o ângulo externo aqui, ele viria daqui, ele viria daqui, de onde parte a minha outra reta até aqui. Então, esse é o ângulo externo, tá? Aqui eu tenho um pedaço do meu ângulo externo e ele pode vir até o resto da reta. Então, o externo é do lado de fora, o interno é do lado de dentro. Aqui embaixo tem algumas imagens que eu acho que pode melhorar. Aqui, pronto, tá? Eu traço uma reta e eu sei que o meu ângulo externo, ele vai acompanhar. O ângulo externo com o ângulo interno, ele vai formar 180 graus, né? Quando a gente olha aqui, ele forma 180 graus, tá? A gente vai olhar aqui também, ó, 180 graus. Por que interno e por que externo? O interno porque ele está dentro da figura. O externo porque ele está fora da figura, ou seja, está na parte que é aberta, né? Toda abertinha aqui, essa parte aberta, tá bom? Então, meu ângulo externo, beleza? É bem fácil da gente também ver esse negócio aí de interno e externo. Aqui, novamente, ângulo interno e ângulo externo. E aqui os ângulos que a gente não viu. A gente viu o ângulo agudo, né, que é menor do que 90 graus. E é maior do que 0 e menor do que 90. A gente viu o ângulo reto, que é 90. A gente viu o ângulo obtuso, que é maior que 90 e menos que 180. O nulo a gente não viu, que é quando eu só tenho uma reta. E ele não tem aqui um ângulo propriamente. Ele para no ângulo 0 ou no 360, tanto faz. Ele não tem uma outra reta, tá? É um ângulo nulo. A gente já viu esse, professor, nulo? Nós falamos assim... vídeo. Nós falamos assim sobre ele, né? E aqui a gente tem um ângulo raso que a gente também já viu, tá? Um ângulo de uma volta, que é quando eu tenho as duas retas, mas elas estão no mesmo lugar. Ele e o nulo são bem parecidos. Não tem muita diferença. E tem um ângulo que a gente não viu, que é esse daqui. Aqui a gente viu o reto, vimos o obtuso, vimos o agudo, vimos o raso, o ângulo côncavo, né? Que ele vai de 180 a 360 graus. Esse daqui a gente não viu, tá? Foi o único. Porque, na verdade, o ângulo obtuso, ele não é maior que 90 graus, somente. Ele é maior que 90 e menor que 180, ou seja, ele precisa estar no meio. Então, quando ele passa de 180 até 360, ele tem nome de côncavo, tá? Esse daí é o côncavo, também é importante que a gente saiba que ele existe. E o ângulo complexo é quando forma aí 360 graus, também conhecido como ângulo nulo. Eles são bem parecidos. Beleza? Eu tenho que limpar aqui, que senão vai todo mundo junto. Deixa eu ver o que temos cá para baixo. Não temos nada cá para baixo. Opa, conseguimos falar sobre tudo que precisávamos falar. Ainda sobrou 2 minutos. Que maravilha. Professora, agora eu tenho uma pergunta. Diga. Como é que riscam sua tela? Como é que riscam? Ah, o povo ousado. Eu vou muito lhe ensinar para você riscar. Eu não risco. Só dá no Eu não celular. quero riscar. Se Eu tiver não em quero celular, riscar é feio. Só dá no Sim, celular? eu Não, a galera do computador também consegue. No computador também dá, gente. Mas eu não Mas eu não sei. uso. Quando eu falo com as pessoas, Mas vai ser melhor sem aprender. eu preciso na tela, eu Aprende, não. Eu não risco não, só queria saber O também. pessoal do computador também consegue aí fazer os riscos na tela, mas eu também tenho como tirar os riscos da tela, que nem eu fiz com o chat. mas eu não vou falar, né? Isso não pra fazer na E reunião vocês ficavam com conversando, eu os tirei o meus chat. amigos. Não risco. O que, Diogo? Me ensina pra fazer na reunião que meus amigos faz. Ah, não posso não. Vai cutucando aí que você Por favor, acha as coisas. Ó, a gente só tem menos de 1 minuto. Até semana que vem. Clicar na tela e vai aparecer. Riscar a Vou tela pro do planeta povo. dos Heitores. Bye, bye. Pessoal aí do planeta dos Heitores, o planeta das Lívias, o planeta das Lívias, Agora das eu vou pro Marinas. meu foguete. Tchau, gente. Tchau, gente. Beijinho. Planeta das Júlias. Adiós. É...